E eu vou pedir a vocês que vocês peguem um na mão do outro. Isso já foi feito nessa noite, mas de madrugada o Senhor estava falando comigo e estava pedindo para que eu fizesse isso. Então eu vou pedir para que você pegue na mão do outro aí, no nome de Jesus. O que você vai fazer? Você vai orar pela sua vida, pela vida do companheiro que está do lado, ou da companheira que está do lado. Amém? E depois que vocês orarem uns pelos outros, vocês vão levantar as mãos aqui na direção do altar e vão orar pela minha vida. Amém? No nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta noite nós oramos, Senhor Jesus, uns pelos outros. Nós intercedemos pela vida, Senhor Jesus, um dos outros. Que o Senhor possa atender, Senhor, e de encontro à necessidade que cada um tem nesta noite. O Senhor sabe da necessidade de cada um, o Senhor sabe da urgência de cada um. O Senhor conhece cada coração, conhece cada vida, conhece cada ser que está aqui nesta noite. Sabe das limitações, das dificuldades, dos problemas que cada um tem. E eu tenho certeza e convicção que o Senhor vai responder nesta noite a orações, que o Senhor vai cumprir promessas nesta noite, que o Senhor vai restaurar vidas nesta noite, renovar pessoas neste lugar, que o Senhor vai atender orações no nome de Jesus. Pai, eu peço também que o Senhor olhe pela minha vida nesta noite, que o Senhor olhe e não só olhe, que use a minha vida neste lugar nesta noite, pois a palavra, Senhor, que eu tenho para trazer nesta noite, ela é, Senhor, uma palavra da sua parte, Senhor Jesus, para nos instruir, para nos ensinar, Senhor Jesus, e é de muita seriedade e responsabilidade. Senhor, usa a minha vida nesta noite, Senhor, de uma maneira especial, Pai, de uma maneira que o Senhor talvez nunca usou antes, ó Senhor Jesus. É o que eu te peço nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em pé, como estamos, no nome de Jesus. Tiago, capítulo 3, carta do apóstolo Tiago, capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Carta do apóstolo Tiago, capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Amém? Tiago, capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocarmos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observe igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer, ou o capitão em outra tradução, né? Assim também a língua, pequeno órgão, e se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chama pelo inferno. Pois toda espécie de animais, aves e répteis e seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode jorrar da mesma fonte água doce e amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Amém? Podeis sentar no nome de Jesus. O tema da mensagem, irmãos, é o homem e a sua língua. Poderia ser o gênero humano e a sua língua, mas escolhemos o homem.
Tudo que existe foi criado pelo poder da palavra. Tudo que existe, céus, terra, estrelas, animais, os mares, oceanos. E na hora de criar o homem, além de emitir uma palavra, porque a Trindade se reuniu e disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E disse, e deu poder aos animais, que ele dominasse todos os animais, as aves do céu, os animais, os quadrúpedes, os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus disse em Gênesis 1:3: e haja luz, e houve luz. Deus disse em Gênesis 1:6: haja firmamento, e houve firmamento. Em Gênesis 1:26, Deus disse: façamos o homem, e ele fez o homem. Então tudo veio a existir, como você está vendo aí, pelo poder da palavra. Mas também, pelo mesmo poder da palavra, o homem caiu. Em Gênesis capítulo 3, Satanás usa a fala, a palavra, para derrubar o homem. Satanás entra no jardim, influencia Eva através da palavra, enganando Eva, perguntando para Eva o que Deus disse. E Eva falou, ela disse: não podemos comer dessa árvore e nem tocar. Só não podia comer, ela aumentou tocar, porque se comermos, certamente morreremos. Satanás disse: não é verdade que morrerás, pode comer. Eva comeu, e depois entregou a Adão, e Adão também comeu, e com isso o pecado entrou no mundo. E quando isso aconteceu, Deus cortou o relacionamento com o homem, expulsando o homem do paraíso. E a partir desse momento, o relacionamento com o homem estava cortado, porque diz a Bíblia, Gênesis 3:8, que Deus descia todo dia, na viração do dia, ou seja, na tarde, para falar com Adão. E depois do pecado, Deus cortou o relacionamento, cortou a aliança, cortou a comunicação, e Deus não falava mais com o homem. E agora? Deus então, pela sua infinita misericórdia, já tinha um plano preparado desde a fundação do mundo. E esse plano tinha um plano de restauração. E Deus então, quando nasce Abraão, Deus fala com Abraão e diz a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu hei de te mostrar. E Abraão ficou procurando quem estava falando, e depois ele entendeu que era o Senhor. Nesse momento Deus acabava de restaurar a comunicação dele com o homem, quando ele fala com Abraão. De Abraão nasce Isaac, Deus falou com Isaac. De Isaac nasce Jacó, e Deus falou com Jacó. Tanto falou que mudou o nome de Jacó para Israel. Israel teve 12 filhos, e um deles é José. E Deus também falou com José. E depois de José, o faraó que assumiu não conhecia o povo hebreu. E depois da morte do faraó, o povo hebreu foi preso, cativo, escravizado durante 430 anos. Até Deus levantar um libertador chamado Moisés, e começar a falar com Moisés. Lá em Êxodo capítulo 3, Deus diz a Moisés: tira a sandália dos teus pés, que o lugar que você está é santo. E ali Deus faz uma outra aliança, aliança mosaica, aliança com Moisés, restaurando a comunicação com o homem. E essa aliança durou até Jesus. E Jesus, quando vive, ele vive ainda dentro da dispensação da lei. Jesus era judeu, nasceu em Judá e cumpriu toda a lei, e a lei se cumpriu em Jesus. E quando Jesus entrega a sua vida e morre pelos nossos pecados, nos salva, nos redime e vai ao assunto aos céus, a comunicação estava cortada com o homem, porque havia acabado a antiga aliança em Jesus, e agora precisava de uma nova restauração e reconciliação de novo. 2 Coríntios 5,18, Deus diz que Ele reconciliou nós com Ele através de Jesus. Jesus foi o instrumento usado por Deus Pai para nos reconciliar de novo com Deus. E veja que interessante, o homem até Moisés,
que tinha e participava da antiga aliança, falava com Deus Pai. Na ascensão de Jesus, ele disse: eu vou, mas enviarei outro, o Consolador. Mas Jesus, que veio nos salvar, que veio nos redimir, ele também veio para restaurar a nossa aliança com Deus. Foi isso que eu falei. Nós somos reconciliados com Deus através de Jesus. E veja que interessante, para nós sermos reconciliados com Deus através de Jesus, nós precisávamos falar com Jesus, precisávamos falar com Deus, precisávamos voltar a falar, a ter relacionamento com Deus. E nós íamos precisar usar a língua e usar a palavra. Jesus, ele nos reconciliou com Deus. E além de Jesus ter vindo para nos salvar e nos redimir, ele também veio restaurar a comunicação com Deus. Veja que Jesus veio como Salvador, veio como Redentor, mas também veio como palavra. Olha que interessante, em João 1:1, a Bíblia diz assim: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, para nos restaurar com Deus, ele precisou enviar o seu Filho para nos salvar, nos redimir. E o seu Filho veio como o Verbo de Deus, como palavra de Deus, para nos redimir de novo e nos levar a ter comunhão com ele de novo. Ele que era a palavra, aleluia, o Verbo de Deus. Jesus vem em forma de palavra. O Verbo se fez carne e andou entre nós, aleluia, diz o livro de João capítulo 1. E com isso nós tivemos a nossa vida restaurada com Deus. Quando Deus nos criou, ele nos criou maior do que toda a criação. Nós somos maiores do que as árvores, do que os animais, do que o oceano, do que a terra, do que tudo. Só somos menores do que os anjos. Tanto é verdade que, se você observar, quase todos os animais têm língua, mas não fala. Tem cabeça, mas não tem cérebro e não pensa. Tem patas, mas não escreve. Deus nos fez, e como a Bíblia diz, o homem é a coroa da criação. Nós somos o destaque da criação. Olha para quem está do teu lado e fala assim: ei, você é a coroa da criação. Aleluia. Deus leva você muito mais a sério. Deus te ama muito mais do que árvores, do que animais, do que o oceano, porque você é a coroa da criação. Ele te deu cérebro, te deu mente, te deu a condição de falar, de pensar e de escrever. Agradeça a Deus por isso. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode louvar a Deus porque Ele te fez um ser que pensa, que fala, que escreve, um ser que tem inteligência. Deus te criou assim. O problema é que a queda... E com a queda, o homem acabou tendo um problema. Qual foi o problema? Que o homem agora, ele tem uma língua, mas depois da queda, ele se tornou um ser corrompido, e a sua língua também está corrompida. Por isso Tiago entra nesse tema aqui. Esse Tiago, apóstolo Tiago, ele é o irmão do Senhor Jesus. Amém, queridos? E essa carta do apóstolo Tiago, ela não é a nenhuma igreja em particular, como os Tessalonicenses, a carta aos Coríntios, a carta aos Romanos, ou a carta aos Filipenses. Também não é uma carta pastoral do apóstolo Paulo a um dos seus pastores, a Timóteo, a Tito, a Filemão. Essa carta de Tiago é uma carta universal a todos os salvos da face da terra. E Tiago, nesse capítulo 3, ele quer falar do homem e a sua língua. Antes de entrar no texto, eu quero trazer um texto que está na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Eu apenas vou mencioná-lo, não vou ler, porque nesse texto de Provérbios 6, dos versículos 16 até o 19, a Bíblia vai dizer que Deus odeia 6 coisas. Quantas coisas Deus odeia? E uma Ele abomina, que seria a 7ª. 6 coisas Deus odeia,
diz Salomão, e a sétima ele abomina. Sabe qual é a coisa que Deus abomina? Quem quer saber, levanta a mão, no nome de Jesus. Quem quer saber? O que semeia discórdia entre irmãos, isso Deus abomina. Você está entendendo onde eu quero chegar? Você está compreendendo onde a palavra está te levando? Deus odeia 6 coisas, e a sétima que Ele abomina é que alguém semeie discórdia contra algum irmão. Entrando no texto da carta do apóstolo Tiago, no capítulo 3, Tiago vai falar primeiro da responsabilidade dos mestres com a sua língua. Depois Tiago vai falar do poder da língua. Depois Tiago vai tratar do domínio da língua. E por último Tiago vai falar da dualidade da língua dentro desse texto. Nos versículos 1 e 2 diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vós mestres. Tem uma tradução que diz assim: meus irmãos, não queiram muitos de vós vos tornar mestres. Por quê? O juízo será mais rigoroso para vocês. Vocês querem saber o que Tiago está dizendo aqui? A função de mestre, de quem ensina, é uma função que tem muita influência. Olhem para mim aqui. E com essa muita influência também vem muita responsabilidade. E isso resulta num grande julgamento sobre a vida dos mestres. Porque conforme é a influência que você tem, é proporcional à sua responsabilidade, ou à responsabilidade do mestre. E proporcionalmente o juízo será mais rigoroso, mais severo, mais duro com os mestres. E por quê, pastor? Porque a quem mais é dado, mais será cobrado. Se conhece muito a Deus, vai ser mais cobrado pelo conhecimento que tem a Deus. Se conhece muito, tem que andar dentro da obediência da palavra, porque conhece muito a Deus. Por isso ele diz: não quereis muitos de vós se tornar mestre. Sabe o que ele está dizendo? Que a função de mestre é maravilhosa. Se nós formos ao ler a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 10, o texto vai dizer: ele mesmo deu para apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. O mestre tem uma grande responsabilidade, porque cabe a ele ensinar o povo, compete a ele instruir o povo, e ele tem o ofício de falar a palavra, de usar a língua. Então ele tem que entender que a responsabilidade que ele tem é de ensinar e ter cuidado com a fala e com a língua e com a palavra. Conforme a sua influência, o tamanho da sua responsabilidade, o juízo é mais severo com os mestres do que com o membro. Mestres e membro. O que Tiago quer dizer é o seguinte: para ser mestre, para ser apóstolo, para ser pastor, para ser evangelista, tem que ter chamado de Deus, tem que ter vocação da parte de Deus. É isso que ele quer dizer. Não adianta você querer ser mestre por ser mestre, você querer ser mestre pelo título de mestre. E nesses tempos e nos dias de Tiago isso era importante, porque o mestre era chamado de rabi, vestia uma roupa diferente porque era mestre. Nós não devemos procurar ou orar para receber algo de Deus pela fama que isso traz, ou pela repercussão que isso traz, porque o julgamento será proporcional. Nós temos que orar e dizer a Deus: Deus, eu não sei qual é o meu chamado, se é que você não sabe, porque se você sabe, então fique em paz, que Deus vai te capacitar sobre o chamado que Ele te vocacionou. Aleluia.
Muitos têm a dificuldade, e muitos recebem a incumbência de ser pastor, de ser profeta, que nesses dias é quem prega a palavra, e de ser mestre. Muitos acham bonito subir aqui e ministrar, ou cantar, ou pregar, ou profetizar. Só que a responsabilidade também é muito grande, e o juízo será muito severo para quem prega, para quem ensina, para quem pastoreia. Então eu tenho que ser aquilo que Deus quer que eu seja, porque se Deus me chamou, Ele vai me vocacionar e Ele vai se responsabilizar. Quantos aqui tem um chamado da parte de Deus? Levanta a sua mão, que eu sei o meu chamado. Levanta a sua mão, por favor. Se você sabe que você tem um chamado, continue orando, porque Deus vai cumprir o chamado deles na sua vida. Pode passar o tempo que for, Deus vai cumprir. Às vezes quem atrasa não é Ele, às vezes quem atrasa é você. Às vezes quem dificulta não é Ele, às vezes quem dificulta é você. Porque Ele está pronto para te usar, quer que você seja vocacionado, quer te chamar, mas às vezes você segura. Você fica colocando a mão e vai empurrando, e vai travando, e vai dificultando, e vai impossibilitando. Deus diz nesta noite: chega! Ei, xarabá! Dai, chora, bacantarabácia, calabácia. Quando Deus te chama, irmão, você tem que fazer como fez o profeta Isaías, em Isaías capítulo 6: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, oh glória a Deus. Diga nesta noite, você que tem um chamado, você que Deus tem um propósito na tua vida, você que Deus te vocacionou, levante a sua mão nesta noite, levante a sua mão, erga a sua mão e diga: Senhor, eis-me aqui. E diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Levanta a tua mão, segura ela. Ei, churabaste, calabácia. Porque Deus vai te levantar. Porque não importa onde você está, você pode estar atrás da 12ª junta de boi, como estava Eliseu. Deus vai te achar, Deus vai te levantar, Deus vai te capacitar. Oh, aleluia, glória a Deus. Isso não estava no script não, irmão, aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Sabe por que a preocupação de Tiago, irmão? Sabe por que a preocupação de Tiago? Sabe por quê? Olha a resposta no versículo 2: porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Quantos de nós? Alguns? Poucos de nós? A maioria de nós tropeça em muita coisa, ou todos nós tropeçamos em muitas coisas? Nós tropeçamos em algumas coisas, em poucas coisas, ou em muitas coisas. Logo, irmão, o pastor, o mestre, ele vai tropeçar. A cobrança que Deus tem de um membro que erra, quando tropeça, é uma cobrança. A cobrança que Deus faz quando o mestre erra é outra cobrança, devido ao conhecimento. Você está pronto para isso, irmão? Você entendeu o tamanho da responsabilidade? Porque o título é bonito, o chamado é maravilhoso. O problema é o tamanho da responsabilidade e a severidade do juízo. Quer dizer o seguinte: porque se alguém não falar, esse indivíduo é perfeito e consegue refrear todo o seu corpo. De quem ele está falando? Do mestre. Porque se eu ministro a palavra, eu vou ter que usar a língua, eu vou ter que usar a fala, e é exatamente aí que eu não posso errar. É com a língua, é com a fala. Sabe o que está acontecendo hoje, irmãos? Nós temos recebido aqui muitas pessoas. Ontem foi um exemplo disso. Veio aqui ontem algumas pessoas, e algumas pessoas falaram comigo ontem, com o Robson também. Sabe o que está acontecendo? Pessoas machucadas, pessoas feridas. Sabe por quê?
pastores e líderes. Agora as pessoas estão procurando igreja. O sangue dessas pessoas, se saírem da presença de Deus, está na mão daqueles que lideraram, que pregaram, que ensinaram e fizeram errado. Igreja é para colocar para dentro e não para pôr para fora. Igreja é lugar de cura, é lugar de tratamento, é lugar de restauração, é lugar de recomeço, é lugar de reconstrução, é lugar de restituição. Esse é o lugar, é a igreja. E o fogo tem que partir do altar. É daqui que a palavra parte. Ele não deve errar com a língua. E se tal não erra com a língua, esse indivíduo é perfeito e consegue refrear todo o seu corpo. Sabe o que quer dizer? Ele consegue controlar todo o seu corpo. Se alguém não erra no falar, e esse alguém é o mestre que não pode errar no falar, não deveria errar no falar, porque as vidas dependem da palavra, dependem da língua, dependem da fala dele. Os pastores estão confundindo autoridade com autoritarismo, estão confundindo trabalho com ativismo religioso. E aí coloca os membros da igreja para trabalhar na segunda, sábado, domingo. Ele trabalha mais do que na vida profissional. E às vezes usa, abre aspas, de uma palavra chamada cultura de honra. Sabe para quê? Para extorquir membro, para pesar a mão sobre o membro. Existe a honra? É claro que existe. É óbvio que existe. Mas ela tem que ser colocada no seu devido lugar. Sabe o que é honra, irmãos? É quando alguém respeita o outro. É quando alguém honra e respeita, sabe quem é o outro, que função que ele ocupa, que posição que ele está. Às vezes você olha para mim, olha aqui para mim, e você, às vezes, quando eu te corrigir, você quer fazer como fazia no tempo da escola, me pegar na saída. Às vezes você sai daqui com uma raiva de mim, irmão, tão grande. E às vezes eu nem te corrigi, às vezes foi só a pregação. Aí você fala, mas é domingo, e tinha que ser uma pregação maravilhosa como mel. Mas a palavra é doce como mel, ela pode ser pregada como for, até de correção. Quantos aqui são pais e mães? Levanta a sua mãozinha abençoada aí. Quem é pai e mãe? Aí pergunto eu, se o teu filho errar, você corrige ou não? Além de corrigir, você tem o dever de instruir seu filho, não tem? Porque se você não instruir, o que ele vai fazer? Coisas erradas. Ensinar a não atravessar a rua sozinho, ensinar a respeitar os mais velhos, não é isso? A minha função é essa, é instruir vocês, e quando preciso corrigir. Então, levante a sua mão e receba essa palavra nesta noite. Amém? Porque ela é doce como mel. Glória a Deus. Se esse homem refreia a sua língua, ele domina o corpo inteiro. Sabe o que quer dizer? Ele domina a língua, ele domina os olhos, ele domina os ouvidos, ele domina a mente, ele domina as ações. Tudo isso quando ele domina a língua. Ele refreia, ele controla todo o corpo. Como? Pelo poder de controlar a língua. Você entendeu? Amém? Quem entendeu? Dá uma glória a Deus aí. Esse foi o primeiro tópico. O segundo tópico, misericórdia, irmãos. O tempo já foi. O poder da língua. Olha o que diz o texto. Ora, se colocarmos um freio na boca dos cavalos,
ele vai nos obedecer. Ele fala aqui de 3 ilustrações. A primeira ilustração, colocar freio na boca do cavalo. A segunda ilustração, o pequeno leme que controla um grande navio. E a terceira ilustração, uma faísca incendeia tão grande floresta. Sabe o que ele quer dizer com isso? Primeiro, o freio colocado na boca do cavalo. A boca é a parte menor do cavalo, porque o corpo do cavalo é muito maior do que a boca. Mas se colocarmos um freio na boca do cavalo, controlamos o corpo do cavalo inteiro. Sabe o que ele quer dizer? Se nós colocarmos um freio em nossa boca, nós controlamos todo o nosso corpo. Ele vai dizer que um pequeno leme, ele dirige e guia um navio grande, açoitado pelos ventos. Isso era verdade no tempo de Tiago, e é verdade no dia de hoje também, irmão. Hoje tem um grande navio atracado, um transatlântico, The Royal Caribbean. Esse transatlântico tem 365 metros de comprimento. Sabe o que é isso, irmãos? Pensa aí, 365 metros de comprimento. Ele transporta 7.000 passageiros. E sabe como o capitão controla esse grande navio? Com um pequeno leme. Assim também é a língua, um pequeno órgão no corpo, que se gaba de grandes coisas e controla o corpo todo. E ele diz na terceira ilustração: veja como uma fagulha incendeia tão grande floresta. E sabe o que ele vai dizer no versículo 6? Porque o versículo 6 é forte, irmão. O versículo 6 é pesado. Segura na mão do seu irmão e fala assim: irmão, é forte. Diga aí. Segura na mão do irmão, sacode ele, é forte. Mas está na, tá na Bíblia? Está na Bíblia ou não está? Diga, irmão, está na Bíblia, irmão. Olha o que vai dizer. Ora, a língua é um fogo. A língua é o quê? A língua é o quê? É um mundo de maldade. Está entre os nossos membros, e ela influencia todo o nosso corpo. E não só isso, ela põe em chama o curso de uma vida inteira. Pela língua, que é fogo, e na Bíblia há 2 significados para o fogo. Primeiro, purificação, e o segundo, destruição. Então aqui é destruição. A língua é um fogo que põe em chamas não só o corpo da pessoa, como uma história de uma vida, o curso de uma vida inteira. A língua, a minha língua, a sua língua pode destruir o seu corpo, ou pode colocar o curso da sua vida ou de outra vida em chamas. Quem está comigo aí? Você está me entendendo? Com a língua eu posso me prejudicar, porque ele é fogo. Se eu me precipitar e falar algo que não é para ser falado, eu posso ter um grande prejuízo. Eu posso arrumar uma guerra, eu posso arrumar uma briga, eu posso arrumar discórdia, eu posso até ser mandado embora do serviço, por causa da língua. E a língua, ela pode destruir o curso de uma vida inteira, a história de uma pessoa toda, a carreira de uma pessoa, a reputação de uma pessoa, com o poder da língua. Hoje em dia existe um negócio chamado cancelamento na internet. Alguém fala uma coisa, cancela o outro, e a reputação do outro vai por água abaixo. Porque na internet, porque quem usa a língua para destruir reputação, quem usa a língua para denegrir a imagem do outro, é um exemplo que eu usei aqui uma vez. Sabe qual é o exemplo? Você pega um travesseiro, vocês estão comigo? Dá um glória a Deus aí.
Você pega um travesseiro de penas ou de plumas, sobe num prédio, abre ele e sacode. Depois diz assim: eu vou pegar todas as penas de novo. Você vai conseguir? Nunca mais. O vento vai espalhar as penas. Eu digo mais, se você conseguir 10% recuperar, é muito. Assim é o poder da língua quando fala da reputação de alguém. Quando espalha, já causou estrago, já acabou com a reputação, acabou com o curso de uma vida, com o poder da língua. E o versículo é tão duro, irmãos, e ele é tão complexo, e ele é tão forte, esse versículo, que ele vai dizer assim: não só põe em chama a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Tem uma versão que diz que ela é inflamada pelo inferno. Irmãos, Deus está falando com quem? O apóstolo Tiago está falando aqui, com ímpio ou com crente? Com ímpio ou com crente? Com quem? Com crente. Sabe quando nós temos a língua inflamada pelo inferno? É quando nós falamos mal da vida do outro. Às vezes nós falamos até a verdade em relação à vida do outro. É até a verdade. O outro de fato caiu, errou, pecou. Mas não compete a mim julgar alguém ou condenar alguém. Recentemente aconteceu um caso nesse país, eu não vou dar nomes, de um pastor, um apóstolo, de uma grande igreja, uma igreja conhecida, uma comunidade. Ele discutiu com a sua mulher e a mulher dele postou. E isso foi para a internet. 2 pastores começaram a aparecer em podcasts e começaram a falar daquele apóstolo. E ia em um podcast e falava, ia no outro e falava, e era verdade. De fato, o vídeo mostrava o apóstolo brigando com a sua esposa. E esses 2 pastores levantaram isso pela internet, todo dia na internet, malhando e falando a verdade e acusando o outro. Sabe o que aconteceu? Um desses que estava falando, um desses aqui, estava em adultério há mais de 17 anos. E falando da vida do outro. O nome disso é hipocrisia. E sabe o que é pior? Quando ele foi descoberto, sabe o que ele fez? O outro, o apóstolo, ele ficou ali o tempo inteiro na internet malhando. Sabe o que ele fez? Ele disse que confessou e falou assim: estou me retirando das redes sociais. Para quê? Para não ver a repercussão que o caso dele ia ter. Mas quando ele foi para cima do outro, ele não parava de falar da vida do outro, mesmo que fosse verdade. Aí quando foi a vez dele, ele se ausentou da internet. Para mim, o nome disso é hipocrisia e falta de caráter. Isso aconteceu mais ou menos com os filhos de Noé. Noé comprou uma vinha, Gênesis capítulo 9, do versículo 20 ao 25. A Bíblia vai dizer em Gênesis 9 que Noé comprou uma vinha. E um dia ele se embriagou e ficou nu dentro da sua tenda. Um de seus filhos, e ele tinha 3, Cã, Sem e Jafé. Um dos seus filhos, que foi Cã, foi até a vinha do pai, entrou dentro da tenda do pai, viu o pai bêbado e nu, voltou, chamou Sem e Jafé e diga: venham ver uma coisa. Foi lá e mostrou a nudez do pai e a bebedice do pai para os 2 irmãos. Você sabe qual foi a atitude de Sem e Jafé? Tiraram a capa, entraram de costas dentro da tenda do pai, cobriram a vergonha do pai e saíram. Cã quis mostrar a verdade do pai. Ele é um bêbado e está nu. Sem e Jafé cobriram a vergonha do pai e fecharam a tenda. Eu pergunto, quem fez certo? Cã ou Sem e Jafé?
sem Jafé fez o certo. Pastor, o senhor está querendo dizer ou insinuar para nós encobrirmos pecado? Não, irmãos. É que hoje existe uma palavra maldita, usada por esses que ficam propagando e denegrindo e acabando com a reputação dos outros, que é uma denúncia profética. Olha o nome, é um nome bonito. Um nome bonito para dizer que ele é um fofoqueiro e quer acabar com a vida de outros líderes. Que denúncia. Som. Eu não vou falar que tá assim para não falar, porque eu vou falar de todo jeito. Não vou dizer que o inimigo está trabalhando, que o inimigo não trabalha na parte eletrônica, e tem duas bênçãos ali, ó. Acontece. Não existe denúncia profética. Ou é fofoca. Pastor, o que eu faço quando o irmão cai? A Bíblia ensina. Se você vê um irmão em pecado, o que a Bíblia diz? Vai você e ele só. Só você quem está em pecado. Você viu? Vai lá e fala com ele. A Bíblia diz: se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não vir, pastor, chama 2 testemunhas. Se ele não vir, pastor, chama o pastor da igreja, chama o líder. Essa é a conduta. Não é sair falando, esparmando, espalhando, dizendo. Não, irmãos. Mesmo que seja verdade, você tem que, se você não vai ajudar, se fecha. Ora por ele ou por ela. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje foi um, amanhã pode ser você. Pastor, eu sou incaível. Existe? Não. Cuidado, porque aquilo que nós semeamos nós vamos colher. E a lei da semeadura não falha. Essa não falha. Amém? Deu para entender ou não? Quem está comigo dá uma glória a Deus. Está difícil dar glória a Deus aí, irmãos? Está duro? Está difícil? Dá glória a Deus que melhora. Vamos combinar assim? Quando estiver muito parado, você dá uma glória a Deus aí, Du? Dá uma glória a Deus aí, Emerson. Dá uma glória a Deus aí, Lourenço. Dá uma glória a Deus aí, Pedro. Dá uma glória a Deus aí, Betão. Aleluia. O terceiro tópico: o domínio da palavra. Versículo 7 diz assim: pois toda espécie de animais e aves, répteis e seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano, mas a língua ninguém domina. É mal incontido e tem veneno mortal. O homem domina um crocodilo. Quem já viu? O homem sobe em cima do casco do crocodilo. Já viu? Amarra a mandíbula, acabou o crocodilo. Não faz nada. O homem domina um cavalo, é só colocar a freia na boca do cavalo. O homem consegue adestrar um Rottweiler e um Pitbull. Dependendo do homem, é claro. Tem que ser adestrador, tem que ser homem, né? Temos que corre, mas temos que consegue dominar. Mas o texto diz que a língua ninguém domina. É mal incontido que tem veneno mortal. Então nós estamos todos perdidos, é isso? Já que ninguém domina a língua. E ninguém aqui é ninguém, certo? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Se vocês não participarem, eu vou pregar até meia-noite. O Du sabe que eu prego. Então eu vou perguntar de novo. Sim ou não, irmãos? Entenda uma coisa. O que o apóstolo quis dizer aqui, que o homem sem Deus não domina a sua língua. Ninguém é ninguém. Ninguém o quem? Ser humano. Mas nós, quando recebemos e aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Ele passa a habitar no nosso espírito. Quando isso acontece, Ele traz junto com Ele e enxerta em nós o fruto do Espírito. Diga: fruto do Espírito. São quantos frutos? Quantos frutos? Ninguém quer arriscar. Eu vou dar uma dica.
São quantos frutos? São quantos frutos? Com 9 gomos, com 9 aspectos. Um fruto. Gálatas 5:22 diz: o fruto do Espírito é. Ele não diz os frutos do Espírito são. Gálatas 5:22 diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9 gomos, 9 aspectos. Quando o Espírito Santo vem e habita sobre a sua vida, ele traz junto com ele o fruto do Espírito. Você tem fruto do Espírito? Você tem? Olha para quem está no teu lado e pergunta se ele tem o fruto do Espírito. Tem aí o fruto do Espírito? Tem aí? Pastor, tem um dom. Dom é bom, irmão, mas tem que ter o fruto também. Dom é maravilhoso. E o fruto? Tem que ter. Quando nós aceitamos a Cristo, recebemos o Espírito Santo, entra em nós o Espírito de Deus no nosso espírito. Ele habita em nós e ele traz junto com isso o fruto do Espírito. Você vai ter um fruto chamado, um aspecto chamado domínio próprio. Este gomo, este aspecto desse fruto é que faz você dominar a língua. Já teve dia que você ia xingar alguém, você olhou assim, apontou o dedo e falou: oh, abençoado, cego de Jericó, você falou, filho da viúva de Naim. Não foi assim? A vontade não era essa, mas você falou: eu não posso. O fruto do Espírito ficou falando na tua vida: você não pode, você não pode, você não pode. Você falou: eu não posso. Aí você domina a língua. Só é possível dominar a língua com a presença do Espírito Santo e com a presença do fruto do Espírito Santo. Só que o fruto, ele tem que ser desenvolvido, sim ou não? Ele tem que ser amadurecido. Fruto verde é verde. Nós temos que amadurecer como cristãos. Você está comigo ainda? Pastor, eu sou explosivo. Refaz a frase, retifica e diga assim: pastor, eu era explosivo. Hein, Lourenço? Pastor, eu sou bravo. Refaz de novo, diga: eu era. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo e eu tenho o fruto do Espírito que me controla, porque eu tenho que ter domínio próprio. Irmão, quem é que às vezes não quer sentar e lavar a língua em alguém? A língua até coça, dá até vontade de falar, mas lembra do Espírito Santo e do fruto do Espírito. Lembra que você foi chamado para abençoar vidas e não para amaldiçoar. Domine a língua com domínio próprio. Deixa o Espírito Santo liderar a tua vida. Deixa Ele governar a tua língua. Deixa Ele dirigir a tua língua. Seja dominado e domado pelo Espírito Santo e por esse aspecto do fruto chamado domínio próprio. O quarto tópico, e eu reduzi bastante para nós terminarmos, é sobre a dualidade da língua. O que é dualidade? É um elemento que duas forças se opõem uma à outra. Isso é dualidade. Olha o que diz o versículo de número 9: com ela bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos pessoas criadas à semelhança de Deus. Da mesma boca, diz o versículo 10, procede bênção e maldição. Mas presta atenção na frase que ele vai dizer agora no finalzinho do versículo 10: meus irmãos, isso não deveria ser assim. Ele vai dizer: pode da mesma fonte jorrar água doce e água amarga?
Ou vai jorrar água doce ou vai jorrar água amarga? Pode a figueira produzir azeitona e a videira produzir figos? E como pode da mesma fonte de água jorrar água doce e água salgada? Pode? Não, não pode. Se a fonte é água doce, vai sair água doce. Se plantou uma figueira, vai colher figo. Deus, quando nos criou para adorar a Ele, nos criou para bendizer a Ele, nos criou para exaltar a Ele. Era assim que Adão fazia lá no jardim. Ele adorava, exaltava, glorificava a Deus com a sua língua antes da queda. Veio a queda, o homem perdeu a glória de Deus, e agora a sua língua tem uma dualidade, uma duplicidade, porque com ela ele bendiz a Deus, mas com ela ele amaldiçoa o irmão. E Tiago diz, e ele afirma, e ele até questiona, ele nos questiona: irmãos, ele está dizendo, irmãos, isso não deveria ser assim. Ou seja, como a fonte é de água doce, deve jorrar água doce, e a figueira tem que produzir figo. A minha língua tinha que servir só para adorar a Deus, mas na queda eu perdi essa glória. Agora não tenho mais essa glória. Você está me entendendo? Com a queda eu perdi a glória de Deus e perdi essa unicidade da língua. E agora minha língua é dobre. Agora minha língua tem uma dualidade. Com ela eu bendigo a Deus e com ela eu amaldiçoo pessoas. Deus não nos chamou para isso. Com a língua nós glorificamos, adoramos a Deus, mas nós ofendemos, agredimos pessoas com a língua. Mas Deus nos criou para quê, irmãos? Qual foi o propósito de Deus quando Ele nos criou? Com inteligência, com a fala e com a escrita. Nós somos a coroa da criação. Deus tem 5 propósitos para a nossa língua. Quantos propósitos? Quantos propósitos? O primeiro propósito que Deus tem para a sua língua é que você o adore. Primeiro propósito com a nossa língua, nós devemos adorar a Deus. Salmo 71, verso 8: os meus lábios estão repletos do teu louvor e a tua glória continuamente. Primeiro propósito é que você exalte a Deus, é que você glorifique a Deus, é que você bendiga a Deus. O segundo propósito da nossa língua, preste bem atenção nesse, é que você confesse os seus pecados. O segundo propósito que Deus tem com a sua língua é que você confesse os seus pecados. 1 João capítulo 1 versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Adorar a Deus é o primeiro. O segundo, confessar o pecado. Vocês estão entendendo aí? Amém? O terceiro propósito de Deus nos criar com inteligência, com o poder da fala e da palavra. Com a nossa língua devemos edificar uns aos outros. Romanos 14, 19 diz assim: pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz, e também as que são para a edificação mútua. A minha língua tem que ser para te edificar, a sua língua tem que ser para me edificar. Esse é o terceiro propósito que Deus tem com a minha língua e com a sua língua. O primeiro é a adoração, o segundo confessar os pecados, o terceiro é a edificação mútua, ensinamento mútuo. Quem está comigo dá uma glória a Deus. O quarto propósito de Deus para a nossa língua é que nós devemos abençoar o próximo. Devemos fazer o quê? Olha o que vai dizer o apóstolo Paulo aos Romanos, Romanos 12, 14: abençoe aqueles que perseguem vocês.
E completa dizendo: e não amaldiçoe. Hoje em dia, irmãos, nós estamos vivendo um tempo que quando alguém me persegue, me xinga, me humilha, eu quero amaldiçoar essa pessoa. Me vem à boca palavras de maldição. O cristão é diferente, porque ele tem o Espírito Santo e o fruto do Espírito. A minha boca é para abençoar. Ele me fez mal, eu abençoo. Ele me prejudicou, eu abençoo. Ele falou mal de mim, eu abençoo. Amém, irmãos? E o quinto propósito de Deus para a nossa língua é que nós devemos falar a verdade. Crente não vive com mentiras e nem de mentiras. Crente fala a verdade. Tiago 5,12 fala assim: acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. O que passar disso é procedência maligna. Se você falou sim, tem que ser sim. Se falou não, tem que ser não. Nós não podemos ter duas palavras, duas faces, dois rostos. Nós temos que falar a verdade. Os 5 propósitos de Deus para com a minha língua: adorar a Ele, confessar o meu pecado, edificar um ao outro, abençoar o próximo e falar a verdade. Amém? Fique de pé para parecer que está acabando. Pastor, que palavra foi essa de domingo? Qualquer reclamação, vá até o SAC, Serviço de Atendimento ao Cristão, e fala com quem? Com Deus em primeiro lugar, e depois com o Du, que me chamou para pregar, porque eu não ia pregar nesse mês, porque eu não preguei no primeiro domingo. Eu estava tranquilo. Aí o Du falou assim: pastor, você tem que pregar. Eu falei: o Du não falou isso, mas me chamou para pregar. Então eu vim pregar. Mas tem uma frase num filme aí, famoso, O Protetor, que diz: se você pede chuva, tem que aguentar a lama. Então quem pediu para ouvir a palavra, ouviu. E leva a bênção aí, irmão. Que tudo que vem de Deus procede dele, porque tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Vamos ofertar no nome de Jesus? Amém? Vamos ofertar? Glória a Deus. Quem trouxe a sua oferta, venha.